Chapolin, assim como Chaves, foi gravado por mais de 2 décadas. Cara, é muito tempo, tem noção? Precisa ser muito bom para fazer isso. Não contavam com minha astúcia! Uma trajetória longa, com altos e baixos e com começo, meio e fim. Aliás, é sobre a despedida do Polegar Vermelho que a gente vai falar hoje. Tá preparado? Então pega o seu verniz para ficar invisível e vem com a gente. O Chapolin era visto como uma espécie de coringa para os executivos da Televisa. Segundo a Florinda Mesa, foi o primeiro programa mexicano a ser exportado. Chapulín Colorado le abrió las puertas a la televisión mexicana. Porque antes que las telenovelas se vendieron primero los programas del Chapulín Colorado en Latinoamérica. Mas infelizmente esse sucesso todo não foi o suficiente para garantir a sua permanência na grade de programação. Assim como eu fiz no vídeo a respeito do fim de Chaves, que aliás se você não viu tá vacilando, né? O link tá aqui no card, eu preciso contextualizar algumas coisas. Para falar sobre o final de Chapolin, eu preciso explicar sobre os 2 finais. 2. Confuso, eu sei, mas eu explico. Ao final de 78, o Carlos Villagrán deixa a série, onde interpretava diversos personagens, como o Carlitos e o Quase Nada. Tá bom, velho. Pouco depois, em abril de 79, sai o Ramon Valdez, que deu vida a personagens memoráveis. Só para citar alguns exemplos, tem Super Sam, Tripa Seca, Alma Negra e Racha Cuca. Daí pra frente, os vilões foram interpretados por Rubem Aguirre e Edgar Vivar. E para completar o time, Horácio Gomes Bolanhos, irmão do Chespirito e nosso eterno Godinzinho, e o Raul Padilha, nosso eterno Jaiminho, aparecem com mais frequência. Não vivendo esses 2 personagens, é óbvio. Pepe! Já tirei a vela! Já vou! Mas em um certo episódio de 79, onde esses 2 atores também participam, a trajetória do Chapolin ganha um rumo diferente. Tô falando de 20 mil beijinhos para não morar com a sogra, que foi exibido aqui no Brasil por mais de 30 anos. Está pronta a mistura? Não sei. Então experimente. Agora sim. Caso você ainda não tenha se lembrado, relaxa que eu refresco os seus miolos. O Chapolin é chamado para ajudar em uma obra e... vocês sabem, né? É o Chapolin. Então assistimos saco de cimento machucando um, concreto batendo na cabeça de outro, parede de tijolo sendo derrubada, em resumo, aquela bagunça que a gente tanto ama. No final, depois de todos perderem a paciência com o herói que não estava ajudando tanto assim, diga-se de passagem, a galera sai correndo atrás dele. E no meio dessa correria toda, o Chespirito escorrega em uma nasca de bacana. Não, acho que não tinha nasca de bacana nenhuma. Pelo menos acho que não. Só sei que ele se machuca batendo o seu rosto em um pedaço de madeira. Na verdade eu tô fazendo piada, mas foi um acidente bem sério, foi bem próximo do olho, como vocês conseguem ver nessa imagem. O ator correu um sério perigo. Ainda assim, essas imagens de dor e sofrimento foram exibidas, só precisaram fazer algumas adaptações no final do episódio, com o Chapolin todo machucado recebendo um tratamento especial. Como consequência, o Vermelhinho passou os próximos episódios com um tapa-olho de pirata, o que não passou despercebido por outros personagens. E por que razão você usa esse disfarce de pirata? Isso foi motivo de sobra para o Roberto Gomes Bolanhos decidir aposentar o super-herói, como confirmado pelo Edgar Vivar nessa entrevista de 2013. Estava perdendo capacidades para pular e para todas essas coisas e decidiu que era preferível fazer mais comédia e menos ação. Só para vocês se situarem, esse episódio onde ele se machuca foi exibido no dia 2 de maio de 79. Depois disso, tivemos mais 11 episódios naquele ano, sendo que o último é a despedida do Chapolin. Não contavam com minha astúcia? Sigam meus bons? Corta a última cena do Chapolin Colorado. Sim, esta é a última cena. Porque esta será
a última vez que teremos Chapolin Colorado. Dentro de um estúdio vazio, sem nenhum cenário especial montado por ali, Florinda Meza, Rubem Aguirre, Edgar Vivar e, é claro, o próprio Chespirito anunciam o fim do programa e explicam o que estava acontecendo. Todos dão uma breve explicada, menos o Rubem Aguirre, que estava mais no modo zoeira. Eu acho... Esqueça do Chapolin Colorado, todo mundo sabe que você precisa descansar. E isso é verdade. E o público também precisa descansar de você. No encerramento, o Chespirito, ainda trajado como Chapolin, mas falando como Chespirito, é até estranho ver o Chapolin tão sério assim, rende um agradecimento muito bacana a todos que fizeram o programa acontecer, inclusive aos profissionais que já haviam saído. Quero agradecer ao pessoal técnico e artístico que tão eficazmente colaborou para a realização deste programa, o Chapolin Colorado. E aí, termina assim. Não contavam com minha astúcia. É um final bem emocionante, para dizer o mínimo. Então vou aproveitar para lançar a palavra-chave de hoje. Qual episódio, cena ou fala de Chapolin te provocou alguma sensação que não fosse exatamente o riso? Algum episódio te deixou com medo, te deixou emocionado, te deixou triste, te fez sentir uma certa empatia, uma sensação só diferente? Afinal, o Chapolin é tão diverso, são tantas narrativas, tantos personagens, tantos cenários. Enfim, você já sabe. Comenta aí. Bom, eu vou ver se dá, né? Nesse momento, talvez você esteja pensando que, beleza, acabou o nosso vídeo. O Chapolin termina, foi embora e... tá, é isso. Mas não, porque o Chapolin acaba, mas não acaba. Rola toda essa comoção, essa sensação de despedida, que é muito bonita, ao contrário de Chaves, que não teve simplesmente nada. Nada? O que acontece é que a equipe se manteve e aí eles passaram a produzir um programa chamado La Chicharra, que foi anunciado dentro do próprio episódio da despedida. La Chicharra é o nome do jornal onde trabalha Vicente Chambon, o jornalista mais distraído da televisão, interpretado pelo grande comediante Chespirito. Ele veio para substituir o Polegar Vermelho e dá para entrar bastante nesse assunto do La Chicharra em um vídeo especial. Se vocês querem ver, comenta aí. Mas só para dar uma breve contextualizada que agrega esse nosso papo do fim de Chapolin, somos apresentados a uma redação de jornal. E o foco vai para os desastrados Vicente Chambon e Cândida, porém tem outros atores por ali também. Florinda Meza vive uma fotógrafa com sensibilidade para a dança. Rubem Aguirre é o diretor do jornal e Angelines Fernandes como a secretária. Dá para entender muito bem essa transição, porque enquanto o Chapolin era um humor mais físico, exigia mais do Roberto fazer um monte de coisas, pular, se jogar no chão e coisa e tal, o La Chicharra é um humor mais textual. Vamos lembrar que o próprio Roberto sempre disse que ele era, antes de mais nada, um escritor. Então, tudo ali é muito adaptado às condições físicas dele do momento. E foi esse o principal motivo que o levou a terminar Chapolin. Mas também, sabe quantos anos ele já tinha naquela época? 50! O Edgar confirma isso na mesma entrevista que mostramos há pouco. A Chicharra, eu acho que foi um pouquinho incompreendida. É mais comédia, muito mais, é muito engenhoso o que escreveu. Só que o La Chicharra durou muito pouco, sério, mal começou e já terminou. Só pra você ter ideia, o Chapolin acaba em setembro de 79 e o La Chicharra termina no começo de 1980, com apenas 14 episódios sendo exibidos. Um pouquinho? Nessa época, o Roberto estava gravando tanto La Chicharra quanto Chaves, que esse sim foi até a primeira semana de 1980. Depois disso, ele resolve voltar com o programa humorístico Chespirito, que tinha parado lá no comecinho da década de 70, e se liga na abertura do primeiro episódio. Chespirito, interpretando al Chavo. El Chapulín Colorado. Pois é, tem o Chapolin ali logo de cara, pouquíssimo tempo depois da despedida. O herói das anteninhas de vinil regressa em grande estilo, só que agora com episódios reduzidos, com cerca de 10 minutinhos. Perdeu espaço? Bom, perdeu. Afinal de contas, ele foi transformado em um quadro, assim como todos os outros, então tinha que dividir o tempo de tela com tantas outras histórias, mas as dinâmicas continuavam praticamente iguais. E
¿quién podría defendernos? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! No contaban con mi astucia. ¡Síganme los buenos! Só que assim como acontecia com Chaves, quando a trama exigia um tempo maior, Chapolin podia ter episódios de cerca de 40 minutos. E aí não tinha divisão com mais ninguém, era um programa todinho dedicado só ao super-herói. Como por exemplo aconteceu em 82, no especial dos Piratas do Caribe, que foi gravado em uma praia de verdade em Cancún. E é no mínimo curioso que a série foi encerrada em 79 por conta principalmente do Chespirito não poder mais fazer todas aquelas estripulias. Mas aí o ator aproveitou esse especial dos piratas e resolveu arriscar algumas coisas. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! Contudo, isso diminui drasticamente ao longo dos anos, com o Polegar Vermelho focado principalmente em textos e bordões. Ainda que ele tente fazer algumas manobras mais ousadas, percebemos que elas já são mais friamente calculadas. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Mas como eu disse, o foco realmente estava na parte de texto. Usted recuerda que ya lo dice el viejo y conocido refrán: la ociosidad es la madre de la luz. Chapolin termina a década de 80 com um uniforme diferente, um pouco maior, já que o Chespirito ganhou uma certa barriguinha com a idade. Lembrando, aqui ele já estava com 60 anos. Então, o que antes era algo que o ator simplesmente evitava, passa a ser algo insustentável. Nos episódios da década de 90, é perceptível o quanto ele tinha dificuldade para dar saltos, se movimentar de uma forma mais brusca, mas também a gente tem que levar em consideração a idade do cara. E aí fica no ar aquela inevitável pergunta: se ele já estava com tantas limitações, por que raios manter o Chapolin no ar? Quem poderá explicar-me? A principal explicação é que em 91, a Florinda Mesa se afasta do Chespirito. O programa, que fique claro, não o seu marido. E isso aconteceu para que ela desse mais foco na novela que estava gravando, Milagro y Magia. Voy a demostrar a todo el mundo que una mujer puede ser alguien y puede ser feliz sin la ayuda de ningún hombre. A produção contava com textos e atuação da Florinda e quem dirigia era o Roberto Gomes Boleiros, o incansável, o cara não parava quieto. E se vocês já pararam para assistir um pouquinho as histórias do personagem Chaveco, devem se lembrar que a personagem Chimoltrúfia, vivida pela Florinda, tinha um grande destaque. Por que eu vou dizer que não se é assim? Sem a Florinda no elenco, o Chespirito não consegue dar continuidade ao quadro. Então ele segura as pontas como pode, com Chaves e Chapolin. E é por isso também que a Maria Antonieta volta a ter mais destaque, inclusive vivendo as mocinhas das histórias de Chapolin. Afinal, sem a Florinda por ali, ela finalmente conseguiu voltar a ter esse tipo de papel depois de 890 anos. Olha, Chapolin, o que o professor está tentando dizer é que se estragasse o esqueleto, poderia botar a perder todas as investigações. E aí, quando acaba a gravação da novela e a Florinda volta a interpretar a Chimoltrúfia, o Roberto decide pegar Chaves e Chapolin de uma vez E quem contou um pouco mais a respeito disso foi o diretor Heriberto Lopes. En el 91 hicimos una telenovela. Cuando terminamos la telenovela, él sintió ya que estaba cansado y además su rostro, su imagen ya no podía expresar esa frescura y esa ingenuidad y esa ternura y esa compasión que el Chavo siempre provocou en el público. A prova de que o Chapolin não era mais uma prioridade é que em 91 o super-herói aparece em quase todos os programas do primeiro semestre, ou seja, bem na época da preparação e gravação da novela da Florinda, que foi ao ar entre os dias 29 de abril e 30 de agosto. Já mais pro fim de 91, o Chapolin aparece muito menos, como por exemplo no episódio Assinatura Premiada. Não podemos
posso abrir o cofre porque meu pai esqueceu a combinação. E em 92 temos 36 edições do programa Chespirito, e o Polegar Vermelho só foi aparecer no 8º programa. Tô falando da história O Mestre dos Disfarces. Quer dizer que o homem continuou vivendo sem o cérebro? É o que dizem. Agora ele escreve telenovelas. Depois só tem mais um sketch naquele ano, exibido 21 edições depois. Tô falando de Mulher Tirana, Marido Banana, que é mais uma das infinitas regravações do Dr. Zurita. Eu temo que você não percebeu qual é o verdadeiro problema deste homem. Bom, você está insinuando que possa haver algum assunto do qual eu não entenda. Não responda. A única diferença principal é que é apresentada uma espécie de bruxa ou fada, interpretada pela Florinda Mesa, que auxilia o Chapolin nas atividades domésticas. Você invocou a minha ajuda. Eu? Sim, você disse, e agora quem poderá me ajudar? Fora isso, até a conclusão é a mesma das versões anteriores. Até a última cena. Quer ver? E essa foi a última, a derradeira, a cena final da história de Chapolin Colorado. Ponto final. Totalmente diferente de 79, que teve comoção, despedida e tudo mais. Em 92 acaba assim, sem graça, né? Teria sido melhor ir ver o Pelé. Isso não quer dizer que os episódios dessa época não tem nada de interessante, mesmo porque a dublagem conta com Cassiano Ricardo, que fazia diversos textos muito improvisados. Por favor, Aerovelha, onde é que fica o banheiro, hein? Mas o que pouca gente sabe é que até os atores de Chaves improvisavam vez ou outra quando precisavam. E aí você deve estar pensando, mas quando eles improvisavam? Como que você sabe disso, Renan? Ah, te peguei. Se você está se perguntando isso é porque você não assistiu esse vídeo que está aqui do lado. Te garanto que você vai rever cenas que você já viu 1 milhão de vezes, só que agora sob uma nova ótica. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.